O mundo de One Piece mudou completamente. Diante do iminente alvorecer, aquele que governa o mundo se desesperou. O seu medo foi tanto que, em um momento de raiva constante, ele tirou a vida de um antigo servo geriátrico e o substituiu por alguém mais perigoso, poderoso e lunar. Ao mesmo tempo que a morte veio para aquele mortal, a vida voltou para aqueles que aparentemente não estavam mais entre nós. A sua genialidade foi tão grande que, mesmo quando tudo parecia perdido e destruído, eles conseguiram roubar uma das conquistas desses demônios que causaram tanto estrago. Juntando esses acontecimentos, agora finalmente temos a verdadeira reta final da obra, que possivelmente ainda durará alguns anos. As decisões tomadas na Ilha do Futuro culminarão com certeza para o nascimento de uma nova era, onde apenas aquele que será reconhecido como o Rei dos Piratas terá direito de rir no final. Porém, enquanto essa pessoa não está definida, somos nós que começamos com um sorriso no rosto, pois esse capítulo nos mostrou que Oda pode ter várias abordagens para um gênero literário e isso faz um gênio. A missão em Egghead acabou por parte do governo e agora todas as forças que restaram estão se reunindo para ir embora. Logo de cara, nós vemos aqueles dois que, sério, ninguém esperaria que iriam sobreviver, mas cá estão eles. Rob Lute e Kako retornam e estão completamente envolvidos em ferimentos. Quando outros agentes da Cypherpool perguntam onde está a Stussy, o gatinho manhoso apenas responde que foi morta durante a missão. Diante dessa resposta, todos ficam surpresos e apenas Kako fica calado. Se dermos uma olhada detalhada na expressão dele, bem, ele está triste. Seu rosto está escondido na sombra do seu chapéu e seus punhos estão cerrados, como se ele não estivesse satisfeito com tudo o que aconteceu. Claramente aquele momento final que ele teve com a Stussy lá no capítulo 1119 foi duro para ele. É aqui, em momentos como esse, que sabemos que estamos chegando perto dos finalmente da obra. As pessoas estão começando a duvidar das ações que fizeram e ficam divididas entre o que elas devem e querem fazer. Continuando no navio principal, uma figura importante está no centro, fazendo um relatório geral. Esse é o ancião Jay Garcia Saturn. Lá, ele explica que no fim eles conseguiram tudo o que tinham planejado. Salvaram a York, obtiveram o Punk Records, que é o cérebro do Vegapunk, junto da Power Station, e finalmente ficaram com a Mother Flame. Um resultado que, na teoria, deveria ter sido perfeito se não fosse por um único pequenino detalhe: a mensagem do Vegapunk. Ao terem permitido que o cientista falasse tudo o que quisesse, o governo abriu brecha para que as evoluções que já estão acontecendo no mundo tomassem uma forma mais concreta e, a partir daí, problemas que eles jamais pensaram que precisariam lidar vão surgir. Fora que a dúvida foi instaurada nas pessoas, até mesmo nas forças da marinha, que foram sempre leais à hierarquia do governo. Na frente do Saturn, completamente arrasados por serem inúteis, nós temos os vice-almirantes lamentando por terem deixado o Chapéu de Palha e Bonnie fugirem. Eles até mesmo tiveram a pachorra de pedir permissão para irem atrás deles. Entretanto, o Gorosei não está muito preocupado com a fuga em si. O seu foco está no que foi dito pelo Vegapunk e pelo Gigante de Ferro que apareceu do nada para salvar os piratas. A partir daqui, nós somos levados a um flashback que explica o motivo pelo qual MF não ter sido destruído há 200 anos quando ele invadiu a Terra Sagrada. Naquela época, o ancião Saturn foi até os cientistas que tinham recebido instruções de se livrarem do robô e mudou as ordens. Saturn disse que tomaria a responsabilidade por qualquer coisa que viesse a acontecer e fala para aqueles que estão em sua frente estudarem a tecnologia presente em MF, pois aquilo representa o futuro e seria de grande ajuda para aumentar o poderio militar do governo. E pensar que alguém maldoso que viveu por séculos cometeria tal erro em nome da ciência e pesquisa, ou seja, em nome do próprio ego. Obviamente, o risco que ele tomou foi calculado e caso eles tivessem conseguido desvendar o segredo por trás do robô gigante, é verdade que o governo seria imbatível. Eu mesmo não consigo imaginar alguém lidando com um exército de criaturas com capacidades semelhantes à de MF. Seguindo, temos a prova daquilo que falei alguns momentos atrás sobre a dúvida implantada na cabeça dos marinheiros. O vice-almirante Doberman resolve abrir o bico e se dirigir ao seu superior, perguntando se havia alguma verdade por trás das palavras do Chupunk, uma vez que o próprio Saturn chamou isso de falha. Como resposta, o Gorosei usa sua habilidade peculiar de explodir cabeças e acerta o vice-almirante, que só não teve sua cabeça explodida porque possui haki. Mas com certeza o resultado não foi diferente. Foi um hit kill. Porém, também venhamos e convenhamos, existe hora pra falar e hora pra ficar calado. Eu tenho certeza que Doberman sabia disso, mas a curiosidade implantada na sua cabeça foi tão grande que, mesmo ele sabendo que corria risco, ele resolveu perguntar. Se bem também que o Saturn meio que poderia estar sentindo que precisaria de um companheiro para ir para o outro mundo em breve, porque na sequência nós somos levados a uma cena dentro da sala da autoridade lá na Terra dos Deuses. De maneira inesperada e cheio de moral, São Fingal Garling entra no ambiente sem dar aviso prévio. Isso causa
uma comoção entre todos os Goroseis que rapidamente começaram a questionar quem o Cavaleiro Sagrado pensa que ele é para chegar assim. Em resposta, Garlin apenas diz que novas ordens foram instruídas a ele. Ordens de quem? Todos se perguntam. Obviamente é um questionamento burro, porque todos compreendem que o único que teria capacidade de fazer esse tipo de coisa seria Imune Erona. As ordens são claras. A partir de agora, Vegapunk York será colocada sob o comando de Garlin, e com isso, ele recebeu o título de novo Deus Guerreiro da Defesa Científica. Isso é um choque gigantesco para todos nós. Ninguém imaginaria que o possível pai do Shanks se tornaria uma ameaça tão grande ao Luffy e ao mundo como um todo. E pior, vocês sabem o que significa termos um novo deus da ciência, não é mesmo? Não? Então se liga nisso que acontece logo a seguir. Voltando para os navios do governo em Egghead, um grito ecoa por toda a ilha. Dessa vez, não foi outro marinheiro que foi morto pelo Gorosei, e sim o próprio Saturn, que cai de joelhos no chão, segurando o próprio pescoço, enquanto uma fumaça escura sai do seu corpo, ceifando a sua vida. Os vice-almirantes lá presentes se desesperam porque foram pegos de surpresa nessa situação, e a única coisa que podem fazer é ficar parados observando enquanto o velho geriátrico se contorce. À medida que o tempo passa, parece que o rosto do Saturn vai envelhecendo todos os anos os quais ele foi impedido de envelhecer. O poder em volta dele aumenta, acelerando sua degradação. Nesse ponto, os vice-almirantes estão suando frio, e suas expressões são de puro terror. Momentos antes de deixar essa vida, Saturn ouve uma voz em sua cabeça, a voz do soberano. Saturn, Joey Boy foi responsável por essa fuga, e mesmo assim, você deixou isso acontecer. Essas palavras foram como uma sentença. Vários raios negros de Haki explodem, enquanto o velho pede por misericórdia. Afinal, como ele sequer poderia antecipar as consequências dos poderes estranhos do Guerreiro da Libertação? Infelizmente, era tarde demais. Antes que o geriátrico pudesse terminar sua próxima fala, nada mais restava dele, apenas seus ossos. Agora vamos a algumas considerações. Finalmente descobrimos como matar um Gorosei. É apenas pedir para Imu desligar eles da energia, basicamente. Brincadeiras à parte, esse capítulo foi muito revelador nesse quesito. Achávamos que os Goroseis poderiam ser seres independentes que atuavam sob o governante supremo apenas por respeito. Ou seja, nos últimos 800 anos, eles teriam sofrido cirurgia perene e agora eram imortais que atuavam como os deuses desse planeta. Isso era o senso comum. Porém, na verdade, aparentemente Oda conseguiu enganar todos aqui. A imortalidade apresentada pelos anciões parece estar ligado diretamente aos poderes de Imune Erona, onde no momento em que ele quiser, ele pode conceder ou remover o direito de vida eterna àqueles que firmam uma forma de pacto com ele. Independente de qual seja essa real habilidade, só em ele ter a capacidade de conceder aspectos como vida eterna a alguém o torna completamente quebrado em vários níveis. E talvez isso o confirme como realmente uma espécie de demônio primordial, explicando assim as fumaças negras, o círculo de invocação com o pentagrama e os pactos entre pessoas. Agora, em termos de morte do Saturn, ele em si é bem justificável. Se tem alguém culpado por tudo que rolou em Egghead, foi ele. Se há 200 anos ele tivesse destruído MF como lhe foi ordenado, então as coisas na Ilha do Futuro teriam terminado de forma completamente diferente. Sem um robô para salvar o Chapéu de Palha, independente do quão forte ele fosse, em algum momento o Luffy pereceria contra os 5 Gorosei. Então sim, zero discussões sobre a decisão de Imu de literalmente jogar toda a sua raiva em cima dele. Agora, em questões narrativas, eu acredito que Saturn já tenha desempenhado seu papel. Ele se tornou, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais odiados de todo o verso, simplesmente pelo que ele fez com Bonnie, Kuma e Jin. Ele também demonstrou seus poderes e lutou com tudo que tinha e mesmo assim falhou. Manter esse personagem para um futuro seria apenas para que ele tomasse tempo de tela de alguém durante a guerra final. Basicamente seria igual o Jack dos Piratas Fera, cujo propósito se encerrou lá na Ilha dos Minks e durante o ano ele ficou sendo jogado para lá e para cá sem ter como se encaixar direito. Voltando, temos algo que também nos chama atenção, mesmo com essa morte impactante. Antes do Gorosei ser morto, algo ainda acontece em Egghead. Quando todos achavam que nada mais aconteceria, o dispositivo de fazer nuvens ilha começa a funcionar sem parar, o que faz com que o Punk Records comece a flutuar e saia voando por aí. E York até que tenta fazer algo com a sua bazuca, mas a pessoa por trás disso estava um passo à sua frente. O responsável é o Edson, que aparentemente tinha ficado vivo. Eu já tinha falado pra vocês durante as últimas análises. Eu conheço Oda Sensei há quase 15 anos. A maneira como ele escreve tem suas peculiaridades e nos pega desprevenidos até hoje. Porém, uma coisa nunca muda no seu estilo. Sem corpo, sem morte. Dito e feito, porque o Edson conseguiu fazer com que uma das missões do governo que eles já estavam contando como sucesso fracassasse. Ou seja, o Punk Records agora não está mais fisicamente em controle de ninguém, embora York, como uma satélite, possa acessá-lo remotamente e ter acesso a todo o conhecimento. Uma coisa interessante é que, até mesmo com o corpo, nem sempre é uma morte. No caso do Vegapunk, quando vemos lá no céu o Punk Records, várias vozes ecoam daquele lugar, e quando vemos mais de perto, Edson, Atlas, Shaka e Pitágoras meio que se fundiram usando as partes de seus corpos que restaram. Ficou uma criatura tão
bizarra que não tem como não rir. Os 4 mantiveram suas próprias consciências e agora eles pretendem ficar por aí até que o mundo tenha maturidade para usar os conhecimentos do Tio Vega. E sobre inventar coisas novas, eles ligam diretamente para o Etheria, o lugar que a Nami passou o time skip e pede ajuda para Haridas. A única coisa que me deixa pesaroso disso tudo, mesmo sabendo que todos os satélites estão vivos, é que o Stella não falou nada. Embora seu corpo esteja a bordo do navio do gigante, seria legal que ele tivesse dado um jeito de fazer o upload da própria consciência e também estivesse com suas outras partes. Será que ele fará alguma aparição surpresa ou o conceito de vida agora é esse? De fato, considerá-lo morto é um erro. Avançando agora para o reino Kamabaka, nós temos uma cena onde a Koala está fazendo um resumo geral para as pessoas ali presentes sobre o discurso do Vegapunk. Em meio a essa explicação, finalmente Belobete e Sabo entendem o motivo pelo qual os nobres vivem na Red Line. É justamente para caso o mundo afundar, que eles estejam salvos no ponto mais alto do mundo. Ivankov ainda adiciona que Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf e Bourbon Wolf estão em construção há mais de 700 anos. Se bem que eu preciso admitir, o Oda me pegou desprevenido com o nome dessas pontes. Eu só me lembrava de Tequila Wolf, mas colocar o nome de bebida em todas foi sacanagem. Ai, meio que fez sentido. Brincadeiras à parte, vamos mais uma vez a uma cena linda do homem que está sem se mover há não sei lá quantos capítulos. Dragon está olhando para o leste como sempre e começa um monólogo no qual ele levanta um ponto importante. Das pessoas que acreditam nas palavras finais do Tio Punk, nem todas vão se preparar de maneira pacífica, pois pode haver um momento onde a sobrevivência seja posta em jogo e se torne prioridade. Nessa situação, as pessoas vão guerrear entre si para poderem garantir que estarão seguras. E é aqui que vem a expressão séria do pai do Luffy dizendo que eles precisam resolver logo a situação do mundo. As veias em sua testa realmente nos faz perceber que agora sim chegou o momento. O exército revolucionário está prestes a entrar no jogo com todas as suas forças. E quando eu digo isso, é literalmente Dragon e Sabo mostrando todo o seu poder. Porém, agora que Sylveon Garland também virou um Gorosei, possivelmente as coisas vão nivelar pro lado do governo. Tanto é que algumas questões precisam ser levantadas. Quem será o primeiro oponente de ambos e qual será o yokai que Garland irá se transformar agora que fez o pacto com Enmu? Essa e outras questões serão tratadas por nós aqui no futuro. E eu agora, nesse momento, quero deixar livre para vocês comentarem o que acharam desse capítulo em específico. Ah, uma notícia importante é que nas próximas 2 semanas teremos mangá. Então, muito conteúdo estará por vir. É isso, meus queridos. Foi um prazer tê-los aqui nessa análise maravilhosa. E a todos que chegaram nesse momento, eu só peço uma coisa. Se inscreve no canal e deixa o like para continuar acompanhando esse maravilhoso conteúdo que nós sempre trazemos para vocês. Foi um prazer mais uma vez. Hashira falando e vazando. E eu fui. Nos vemos na próxima.